Muito bem, galera! Bom, como deu pra vocês perceberem, nós estamos em meio a uma floresta, observando algumas aves, observando alguns animais. Mas eu quero falar pra vocês também a respeito de que você sabia que para identificarmos um tipo de vegetação, nós precisamos da legislação ambiental? Exatamente. Para vocês terem uma ideia, todos os estados do Brasil possuem uma legislação própria que conceitua a sua vegetação. Isso porque nosso Brasilzão possui diversos biomas e há necessidade de conceituação, caracterização e cuidados especiais para com a vegetação que pertence então a esses biomas. No caso aqui onde nós moramos, aqui no Vale do Ribeira, nós estamos inseridos no bioma Mata Atlântica e nós temos floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista, também a restinga. E dentro da restinga ainda nós temos outras formações bem interessantes aí, só que não cabe agora porque nós vamos falar apenas de floresta ombrófila densa. A legislação ela trata de algumas características bem interessantes para nós então identificarmos que tipo de vegetação que nós estamos fazendo um passeio. Ela possui os seus estágios. É como se fosse assim, as suas fases de crescimento. Essa é a melhor expressão para se colocar aqui. Ela pode ser um bebezinho, ela pode ser um adolescente, ela pode ser um jovem ou um adulto. A resolução que trata a respeito da caracterização da vegetação de floresta ombrófila densa para o estado de São Paulo é a resolução SMA conjunta IBAMA número 1 de 1994. A resolução ela fala que existem 4 estágios sucessionais de floresta. Primeiro estágio é o estágio pioneiro, o estágio inicial, o estágio médio e estágio avançado. E cada um possui as suas características. Claro, porque senão nós não saberíamos identificar ou pelo menos diferenciar dentro da legislação. A legislação trata de 9 parâmetros para identificarmos a vegetação. Esses parâmetros eles vão desde fisionomia, estratos, altura e IDAP, ou seja, altura e grossura do tronco. Também trata do subbosque, serrapilheira, trata de epífitas, trata de trepadeiras e trata também de espécies chaves ou espécies indicadoras desses referidos estágios. O primeiro parâmetro é fisionomia, ou seja, como que ela é. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Fisionomia, você bate o olho numa pessoa e você vai começar a observar a característica dela. Se ela é alta, se ela é baixa, se ela é mais gordinha, se ela é mais magrinha, uma pele um pouco mais clara, uma pele um pouco mais escura, se ela tem o cabelo liso, se tem o cabelo crespo, se ela tem olhos claros ou não, e assim vai, ou seja, a fisionomia da pessoa. E da mesma forma nós tratamos também da floresta. Se a floresta ela é uma floresta muito exuberante, se a floresta é uma floresta assim ainda em formação, tem poucas árvores, muitos arbustos, então essa fisionomia que a legislação está falando, ou é uma fisionomia arbórea, ou é uma fisionomia arbustiva, uma fisionomia arbórea arbustiva, mas com predominância de árvores ou predominância de arbustos. Para nos ajudar, eu vou colocar aqui algumas imagens de fisionomias de floresta para vocês, para nós começarmos então a entender esse negócio aí de legislação ambiental e caracterização de floresta. Vamos às imagens. Vamos agora para o próximo parâmetro, que são os estratos de floresta. Camadas da floresta. De modo geral, nós temos 3 camadas na floresta. Uma camada mais baixa, rasteira, uma camada mais intermediária e a camada onde nós chamamos que é a camada do dossel. Então são 3 camadas muito importantes que a floresta possui. Eu vou colocar uma imagem para vocês retratando camadas de floresta, ou seja, esses estratos de floresta, para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Vamos para a altura IDAP. Então, dependendo da altura dos indivíduos que nós temos dentro da floresta, nós vamos saber identificar se ela é do estágio pioneiro, inicial, médio ou avançado. Da mesma forma, o DAP, que é diâmetro à altura do peito. Ou seja, para a legislação, o diâmetro à altura do peito, ele tem que medir 1,30 m do solo. Nós vamos fazer a aferição do diâmetro da árvore. Então, dependendo da altura e do diâmetro, nós também vamos começar a observar em qual estágio está essa floresta. Vou colocar também outras imagens para vocês entenderem aí. Agora vamos para as epífitas. Elas são plantas que vivem sobre as árvores. Essas plantas são as bromélias, essas plantas são as tilânsias, essas plantas são as polipodiáceas, essas plantas também são algumas cactáceas e assim uma diversidade de plantas que não trazem nenhum malefício para a árvore.
ela sobrevive, ela fica vivendo então sem prejudicar a árvore. As epífitas possuem um comportamento em não prejudicar a árvore. Diferentemente das parasitas, alguns pesquisadores dividem este grupo. Eles não classificam as parasitas como epífitas. Outras plantas que acabam vivendo sobre as árvores são aquelas que nós chamamos de trepadeiras, que também é um outro parâmetro desta resolução e que se referem principalmente aos cipós. Nós temos alguns cipós que são herbáceos, cipós que são lenhosos. Eu tenho até um cipó aqui próximo de mim. Lembra logo no início do vídeo, quando eu vim pendurado? Então eu vim pendurado em um cipó balançando ali. Mas eu tenho um cipó aqui, ó, um exemplo de uma trepadeira, que na verdade ele realmente exerce essa função de trepar na árvore. Ele fica fixo na árvore. Muitos cipós também são famosos por razão de filmes. Um filme muito clássico, Tarzan. Nós temos também um outro parâmetro, que é o parâmetro da serrapilheira. Serrapilheira deve ser um negócio muito alto, serrapilheira deve ser um negócio, gigantesco, de repente muito ruim de subir. Não. A serrapilheira está aos nossos pés na floresta. É este material que compõe a serrapilheira. Na verdade, a serrapilheira, ela nada mais é do que o nutriente da floresta. Que a serrapilheira entra em decomposição e ela acaba transferindo todos os nutrientes para o solo. E assim o solo acaba sendo nutrido e as plantas conseguem absorver esses nutrientes e assim crescer e fazer toda aquela ciclagem natural que a floresta realiza aí durante toda a sua vida. Agora é o subbosque, ou seja, toda essa área embaixo do dossel, embaixo das árvores, nós chamamos de subbosque. E esse subbosque, ele pode ser um subbosque fechado, pode ser um subbosque aberto, ou seja, tudo vai depender do estágio de regeneração da floresta. Então o subbosque, ele pode ser aberto e normalmente ele é assim quando a floresta está muito bem desenvolvida. Nós vamos para o penúltimo parâmetro, que é a diversidade biológica. A diversidade biológica também tem relação com o estágio sucessional. Quanto mais desenvolvido o estágio, maior é a diversidade biológica. Então, quando nós estamos falando daqueles estágios mais recentes de floresta, nós então encontramos uma predominância de algumas poucas espécies. Então, nós conseguimos identificar, olha, essa daqui está em formação ainda, porque ela apresenta uma predominância de poucas espécies. Depois que ela fica mais madura, fica maior, mais exuberante, aí ela tem aí uma quantidade de espécies muito grande, ou seja, a sua diversidade então acaba crescendo e muito. E para finalizar os 9 parâmetros, o último parâmetro fala a respeito das espécies indicadoras, ou seja, cada estágio sucessional ela apresenta uma ou mais espécies indicadoras daquele estágio, então também facilita na identificação e também na conclusão de qual estágio nós estamos observando. Um exemplo, quando começam a aparecer algumas arecáceas, a mais comum, a Euterpe edulis, que é o nosso palmito jussara, significa que essa nossa floresta ela já está se encaminhando para um estágio mais maduro, um estágio médio, um estágio avançado. Um exemplo de palmito jussara, Euterpe edulis, é esse bichinho aqui, ó, que está aparecendo aqui na floresta. Uma espécie ameaçada de extinção, quando ela aparece de forma natural, significa que esta floresta ela já está se encaminhando para um estágio mais maduro, ou seja, a floresta está conseguindo aí ter sucesso e se desenvolver e se estabelecer muito bem. Beleza, pessoal? Era isso que nós queríamos falar com vocês hoje a respeito da resolução SMA conjunta IBAMA número 1 de 94. Fiquem ligados no nosso canal, muito mais informações nós vamos então passar no nosso canal. Beleza? Um grande abraço, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de comentar, não esquece de dar o seu like, não esquece também de acionar o sininho de notificações e claro, né pessoal, compartilha, porque algumas pessoas entram em contato conosco, perguntam as coisas aí em off, também dá sugestões, é isso mesmo, vamos movimentar esse canal aí, logo tem outros assuntos para todos nós. Grande abraço, bom domingo a todos!